tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, nós vamos falar sobre o gênero textual notícia. E o tema é: o que é notícia hoje? Para vocês que estão assistindo esse vídeo agora, o que é notícia hoje? Vamos lá aprender um pouquinho sobre esse gênero textual? Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber todos os vídeos que eu postar aqui, beleza? Então, chega de falação e bora pro vídeo. O que seria notícia? Notícia, galera, nada mais é do que um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação, jornais, revistas, enfim. Então, a notícia basicamente é esse gênero textual que trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado por esses meios de comunicação que eu citei anteriormente. Então, esse gênero textual ele é não literário, e é considerado um gênero jornalístico porque ele tem o teor de informar o leitor sobre algo que está acontecendo. Por esse motivo, essas notícias possuem esse teor de informação, esse teor informativo, e podem ser textos descritivos e narrativos, ao mesmo tempo apresentando também tempo, espaço e os personagens envolvidos. Então, ele vai trazer essa característica descritiva, essa característica narrativa, porque nada mais, nada menos do que ele vai informar o leitor sobre o que aconteceu naquele dia, naquele momento ali, enfim, nas últimas horas. Por isso ele vai ter esse teor mais informativo. Nós temos algumas características muito importantes, gente, desse gênero textual. Uma delas, é o que já foi dito antes, que é um texto de cunho informativo, que ele vai ter esse intuito mesmo de informar o leitor sobre o que está acontecendo. Vai ser textos descritivos ou narrativos, quando eles vão descrever ou narrar um fato. Fato esse, que realmente aconteceu, Então, a gente tem que ter essa característica aí muito forte para identificar que é uma notícia, É um fato que realmente aconteceu. São textos relativamente curtos, Aprendemos no vídeo sobre reportagem, que a reportagem é um texto mais longo, mais detalhado. Já a notícia não, um texto mais breve, um texto mais curto, que são veiculados nesses meios de comunicação, ultimamente, principalmente na internet, e na televisão. Tem uma linguagem formal, uma linguagem mais clara e mais objetiva, apesar de ser um texto que vai, claro, informar o leitor, e normalmente é um leitor da massa, mas ele vai possuir uma linguagem mais formal, porém essa linguagem, claro, vai ser uma linguagem muito objetiva e uma linguagem, logicamente, uma linguagem clara, que todos possam compreender a informação que está sendo passada. Vai possuir título, também, texto em terceira pessoa, que é um texto mais impessoal, ele narra os fatos sem se incluir dentro da notícia. Vai possuir o discurso indireto, também, Na verdade, ele possui o discurso direto e o indireto, Na notícia, ele possui os dois tipos de discurso. E vai trazer fatos reais, atuais e cotidianos, fatos que acontecem durante o nosso dia a dia. Como estrutura da notícia, nós basicamente vamos ter o nosso título principal, que também é considerado, pode ser chamado de manchete, que vai ser a chamada, da principal notícia do dia da publicação. Esse título principal vai ter um título auxiliar, que vai sintetizar o tema que será abordado. No caso do título principal e do título auxiliar, nós vamos ter, que também pode ser chamado de subtítulo, ele é um pouco maior,
né? E ele vai auxiliar o entendimento com relação ao título principal, né? Ele é um recorte do assunto que vai ser explorado durante toda a notícia. Nós temos também lead, né? O lead basicamente são os primeiros parágrafos da notícia, onde ele vai trazer essas informações para contextualizar e informar o leitor sobre o que está acontecendo. E teremos o corpo da notícia, né, que é o texto em si, onde vai ser apresentada a notícia, vai trazer as descrições, vai trazer alguns detalhes sobre o que aconteceu, né? Os personagens, no caso, como eu falei, da questão da narrativa, né? O espaço, o tempo, né? Quando aconteceu, o espaço, onde aconteceu e os personagens que estão envolvidos naquela notícia, certo? Então, essa basicamente é a estrutura da notícia e desse gênero textual. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de como a gente pode estruturar uma notícia com o título principal, né, que é a manchete, aquilo que chama a atenção. É uma notícia recente, do dia 20 de maio. A Argentina anuncia novo confinamento para conter a escalada da Covid-19. A gente sabe que atualmente nós temos como assunto principal no mundo inteiro, né, a pandemia da Covid-19, infelizmente. Então, é uma notícia aqui que a gente tem como manchete, título principal, né? Essa chamada, né, percebam que ela é mais chamativa, ela vem em uma letra destacada, né, preto, bem forte e grande, o tamanho da fonte grande. Nós temos o título auxiliar aqui. País vive o momento mais grave da pandemia, com quase 500 mortes diárias pelo coronavírus. Medidas mais duras vão durar somente 9 dias. Né? Então, a gente tem aqui o nosso título auxiliar, que vai trazer um recorte daquilo que vai ser abordado no corpo do texto. Tá? Aqui nós vamos ter o nosso corpo do texto em si, situando, claro, com o lead, que é o primeiro parágrafo, né? Situando um pouco sobre o presidente da Argentina, traz o nome dele, né? Alberto Fernandes. Anunciou nesta quinta-feira, dia 20 no caso, novas restrições para tentar conter o que o governo considera a pior fase da pandemia do coronavírus no país, no caso da Argentina, né? As medidas mais rígidas durarão 9 dias, né? Então ele traz aqui também algumas vamos dizer assim, alguns detalhes, né, de como vai ser essa medida restritiva. Eles estão considerando aqui como reportagem, galera, né? Leia mais no fim da reportagem, né, entre parênteses aqui, mas aqui na verdade é uma notícia, porque ele é um texto mais curto, ele não é tão detalhado quanto a reportagem, tá? Eles gostam muito de dizer que são reportagens, né? Tudo que eles publicam na internet são reportagens, mas nesse caso aqui se trata de uma notícia. Com a análise do gênero textual em si, é uma notícia, tá? As fotos também é uma característica, é um elemento, na verdade, né, muito importante, e é utilizado normalmente na primeira página do jornal, ou até mesmo na própria matéria. Nesse caso, essa foto é da notícia anterior, né, da notícia sobre relacionado à pandemia, e aí ele traz uma ilustração, né, onde vai quebrar a monotonia dos textos e serve também como documentação dos próprios fatos, né? Ela serve para ilustrar um pouco, então ela traz essa imagem aqui, basicamente para mostrar quem é o presidente da Argentina, né? Perceba que nós temos a legenda ao final, que é Alberto Fernandes, e aqui diz, né, que ele é o presidente da Argentina. Alberto Fernandes, na própria notícia, diz que ele é o presidente da Argentina, né? Então essa foto já é para mostrar quem é a pessoa citada na notícia. Então ele serve também como um elemento de ilustração e um elemento, né, para além de ilustrar, quebrar essa monotonia de apenas texto, né? Apenas o texto escrito, no caso, né? Então a gente também vai ter o texto não verbal, né, que é a imagem, tá? Vamos ter a questão do discurso direto e o discurso indireto, né? Pretendendo uma abordagem mais fiel, imparcial e completa até do fato,
a gente cita falas de especialistas ou pessoas envolvidas nos fatos, tá? O que resulta em maior credibilidade para aquilo que foi abordado, para a notícia em si, no caso, ou numa reportagem, ou até mesmo um texto dissertativo. A gente utiliza também discursos, né? A gente utiliza falas de pessoas especialistas no assunto. O jornalista, ele pode transcrever integralmente a fala, no que chamamos de discurso direto, ou reproduzi-la com suas palavras, que é o discurso indireto. No discurso direto, há sinais de pontuação, tá? Principalmente as aspas e o travessão, indicando a inserção do discurso, né? É algo mais direto, a gente utiliza as aspas ou travessão para mencionar, para a gente entender que aquilo ali foi dito de forma fiel, né, pela pessoa entrevistada. É uma marca que vai distinguir do discurso indireto, que a gente já vai ver daqui a pouco, que é o uso da terceira pessoa. Então, no caso, há alguns sinais, algumas marcas que vão diferenciar os discursos, né? No direto, a gente tem o sinal de pontuação, a gente tem a aspa, a gente tem o travessão, para mostrar aquele discurso, por exemplo, né? Ele disse, aí eu utilizo aspas, vou chegar atrasado. Então, já utilizei as aspas, né? Nessa fala, as aspas, então a gente já percebe que foi um discurso direto, foi aquilo mesmo que a pessoa falou. No indireto, a gente vai utilizar a terceira pessoa, né? Por exemplo, ele disse que irá chegar atrasado, ou que iria chegar atrasado, no caso, né? Então, a gente vai ter esse uso de terceira pessoa. Ele disse, né? Então, discurso indireto, tá? O vídeo hoje foi bem curtinho mesmo, gente. Notícia é um gênero textual curto, um gênero textual breve mesmo da gente trabalhar. A gente tem a diferença com relação à reportagem, mas quem quiser saber sobre reportagem, volta, né? Tem, nos vídeos anteriores tem lá reportagem, gênero textual, para vocês poderem também compreender um pouco sobre a diferença entre cada um desses tipos de texto, beleza? Então, não se esquece, se você não deixou o like lá no início do vídeo, com aquela dúvida atrás da orelha, aquela pulguinha atrás da orelha, se o vídeo era realmente bom ou não, e se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, beleza? Um beijo, falou, até a próxima. Tchau!